Padrões para desenvolvimento em iOS. Nessa aula, nós vamos falar sobre padrões de uma forma geral e depois a gente vai falar sobre como são os padrões em engenharia de software. Como e quais são. Bom, na aula 1, a gente viu como o framework UIKit ele se comporta. Então a gente viu que era uma view, uma control e uma navigation. Aquela aula, ela serviu para a gente separar muito bem o que é o framework e o que é o padrão de arquitetura que a gente vai ver a seguir. Então, tenhamos isso em mente, porque depois pode ficar muito confuso para a gente saber o que é um padrão de arquitetura e o que realmente pertence ao framework. Mas vamos lá. Padrões. Bom, os padrões em engenharia de software, eles são soluções consolidadas e reutilizáveis para problemas comuns que surgem durante o desenvolvimento de software. E aí, a gente vai ver que tem diversos padrões, né? E aí, o que eles fazem? O que ele é, o que eles fazem, qual é o seu propósito? Eles são abordagens que já foram testadas, aprovadas por pessoas que passaram problemas parecidos e quiseram encontrar uma solução comum para que futuros programadores e arquitetos não precisem repetir esses problemas. Bom, nós vamos ver aqui nessa aula três tipos de padrões: o de arquitetura, o de projeto e o de codificação. Né? Primeiro, nós vamos ver o de arquitetura. Mas temos vários outros. Temos padrões de teste, né? Padrões de gerenciamento de projeto, o Scrum, né? Vários outros também de gerenciamento de projetos, padrões de segurança, de documentação e por aí vai. Nós vamos focar nesses três aqui, que é o de arquitetura, o de projeto e o de codificação. Né? Qual que é a diferença entre eles aqui? Bom, o primeiro, a gente pode ver que de arquitetura, ele expressa um esquema de organização estrutural fundamental do sistema de software. Então veja como é que é a estrutura completa do software aqui. Né? Já os padrões de projeto, eles disponibilizam um esquema para refinamento de subsistemas ou componentes, olha só. Então são padrões para partes de uma estrutura maior. Né? Já os padrões de codificações, eles são boas práticas para escrever código mais limpo. Tá? Então eles são mais específicos ainda. Então aqui é mais geral, aqui intermediário e aqui mais específico, né? E aí, a gente vai voltar a falar sobre a diferença de cada um, mas aqui tem um esquemazinho, né, que já ajuda a gente entender melhor qual é a diferença de cada um. Lembrando que a gente vai focar aqui, primeiramente, nos padrões de arquitetura, depois de projeto e depois de codificação. Olha só, neles, nós vemos que o de arquitetura é o mais alto, olha só, bem aqui em cima, né? E nível de abstração, né? Em questão aqui de nível de abstração, os projetos são intermediários e o de codificação é mais baixo. O que significa isso, gente? Que vocês podem imaginar que aqui em cima, olha, eu não estou me preocupando muito com tecnologia, tá? Eu estou me preocupando mais com a estrutura geral do software. E à medida que eu vou descendo, eu vou focando mais em tecnologia, né? A gente vai ver alguns padrões de projetos voltados mais para linguagem orientada a objetos, ou seja, ela é intermediária. Eu ainda não disse qual é a linguagem, mas já sei que paradigma é orientado a objetos. E aqui, as boas práticas, a gente vai ver as boas práticas bem mais específicas, já voltado para a Swift. Tá? Então, veja que eles têm níveis de abstrações diferentes. Então, o escopo, né, de cada um deles, desses padrões, o de arquitetura é com o sistema como um todo, os padrões de projetos são partes específicas e os de codificação de forma individual. Eu vou voltar a falar sobre essa tabela no final dessa aula, quando a gente falar sobre padrões de arquitetura, porque eu vou relembrar isso e à medida que eu for falando dos outros padrões, a gente vai voltar a essa tabela para a gente deixar bem clara a diferença entre cada um deles. Quais são os benefícios da gente utilizar padrão? Bom, são soluções já comprovadas que podem ser aplicadas em diferentes projetos. Então, a gente não precisa reinventar a roda. Algumas pessoas já pensaram ali em soluções que vai ajudar a gente no desenvolvimento do nosso sistema.
ele tem consistência, né? Facilita a manutenção e a compreensão dos códigos, traz qualidade e também tem o benefício da colaboração. Porque se todo mundo já conhece quais são os padrões, né, como o teu sistema está sendo organizado, ou como o teu código está sendo organizado, ou como as estruturas internas estão sendo organizadas, facilita a comunicação, porque todo mundo vai falar a mesma linguagem, certo?